Olá, eu sou o professor Leandro Muniz e vamos para o Vamos Praticar de Inglês hoje. Eu trouxe uma questão muito especial para você, uma questão que caiu no Enem em 2021. E essa questão, ela fala sobre um povo muito interessante, muito rico culturalmente, que vive nas regiões montanhosas da Tailândia. Esse povo se chama Pau Dao. Eles saem de uma região montanhosa de Mianmar, um país também conhecido mais antigamente como Birmânia, e eles acabam migrando para essas regiões montanhosas da Tailândia. Por quê? Porque Mianmar é um país que acaba enfrentando guerra civil, um país que acaba enfrentando golpes de Estado, um país que, enfim, enfrenta instabilidade política. E esse povo ele acaba sendo famoso porque as mulheres elas têm como padrão de beleza utilizar argolas de latão em seu pescoço, que alonga o pescoço dela. E elas acabam sendo conhecidas também como mulheres das argolas de latão ou as girafas, né? É assim que acabam sendo conhecidas, se tornando uma atração turística na região da Tailândia, nos vilarejos onde elas vivem. Então vamos à questão de inglês após essa colocação histórica. Most people know of Karen people from television documentaries. Vou traduzir para você. Vou traduzir para você e vou marcar algumas palavras-chave que vão te ajudar na resolução das questões de inglês, mesmo que você não saiba muito bem inglês. E o que você pode fazer? Vai criando um glossário para você sempre revisar toda vez antes de dormir. Assim, pelo menos, mesmo que você não saiba a pronúncia correta, você terá a capacidade de se recordar do significado da tradução daquela palavra e fazer o quê? Copiar, escrever aquilo e relembrar na hora de resolver a questão em inglês do teu vestibular. Seguindo. Most people, a maioria das pessoas. Então, a primeira palavra que eu quero marcar é people. Por que people? Porque people é uma palavra muito comum, que aparece frequentemente em textos. Em qualquer língua, no caso, pessoas. No caso do inglês, people. Qual é o singular de people? Person. Então, grava aí. People, pessoas. Então, most people know. A maioria das pessoas sabe que o povo de Karen conhece o povo de Karen from television documentaries. Que é television? Television associa ao português mesmo. Television, televisão. Documentaries ou documentaries significa documentários. Então, documentários de televisão. Essa é a outra parte chave que eu quero que você faça o quê? Você sublinhe, você escreva, você marque com uma caveira, não sei. Dá o teu jeito, mas grava isso, porque quanto mais você tentar ler em inglês e identificar palavras que têm uma pronúncia parecida ou uma escrita parecida, ou seja, uma grafia spelling, você vai saber como resolver as suas questões, até traduzindo. Magazines, então, as pessoas conhecem através de documentários de televisão. Magazines, o que é magazines? Revista. Né? É uma palavra que aparece muito. Times Magazine, a revista Times. Encyclopédias, enciclopédias. Olha só, é bem parecido com o português. É enciclopédia. Então as pessoas também conhecem através de documentários de televisão, enciclopédias e revistas. As the long neck or giraffe tribe. Como as significa como, e eu vou escrever para você. Você vai fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui para você gravar na hora que você estiver estudando. Então, as é como. Como. Poderia aparecer também aqui uma palavra similar, que é like. O pessoal, às vezes, dependendo do contexto, pode ser gostar, dependendo do outro contexto, pode ser como também. Aqui, as é como. As long neck. Neck, pescoço, longo. Então, pescoço longo ou giraffe. Giraffe é o quê? Girafa. Então, a tribo girafa ou do pescoço longo. Continuando. But the women who wear these brass rings. Então, mais próxima palavra que eu vou sublinhar para você, que cai muito, que aparece muito, né? Cai não, aparece é melhor, né? É o imã. O que significa o imã? Não, eu não estou riscando, eu estou sublinhando. Realmente aqui eu não peguei o marca-texto. Agora sim, o marca-texto. O imã significa mulheres. Qual é o singular de women? Woman. Troca o E pelo A aqui. Fica woman. Who wear? O que significa wear? Wear significa usar. Ou mais as mulheres que usam
brass rings. O que significa brass? Essa palavra aqui. Brass significa latão. Rings significa anel. Anel ou argolas, nesse caso, argolas de latão. On their neck, no pescoço delas, belong to a subgroup of the Karen. Então, pertence a um subgrupo dos Karen, known as Pound-Down. Então, essas mulheres, elas pertencem a um subgrupo da tribo Karen, que se chama, esse subgrupo, Pound-Down, ok? Outra palavra que você pode gravar, muito fácil de gravar, tribe. Tribe é tribo, tá? Seguindo com a explicação, com a leitura do texto. Whatever the origin of the custom, or whatever significa, seja qual for, a origem of the custom, costume, of one of the more common reasons it continues today. Uma das principais, o quê? Principais comuns razões, mais comuns razões, que continua hoje, particularmente na Tailândia. Lembra que eu falei que esse povo migrou para a Tailândia? It's tourism. É o quê? Turismo. Ok. Although the Pound-Down have migrated to Thailand in only the last 10 years, although, grifa aí, escreve aí, apesar de dos Pound-Down terem migrado para a Tailândia nos últimos 10 anos, fugiram de Myanmar. Eu expliquei para vocês por quê. They have become the most popular attraction. Grava aí. Popular, atração, attraction. Muitas vezes em inglês há palavras que pela grafia, mais uma vez, você consegue identificar. For Hill Tribe Trekking Tourists. Hill Tribe, o que é Hill Tribe? Tribos de montanha. Trekking, caminhadas, turistas de tribo de montanha. Trekking, caminhada, turistas, tribo de montanha. Hilltop, topo da montanha. Some have written of this as exploitation. Alguns escreveram sobre isso como as, lembra da palavra as? Olha só, que quanto mais você ler em inglês, mais você tentar traduzir nesses casos, para você que está fazendo vestibular, é uma estratégia. Exploitation ou exploitation. Exploitation significa exploração. Grava aí. Escreve exploração of the Pound-Down. Dos Pound-Down. Many Westerners liken the experience of visiting one of these villages to visiting a human zoo. Bem, Leandro, não entendi nada. Peraí, eu te explico. Eu esclareço para você. Olha só. Alguns têm escrito que descrito isso como exploração dos Pound-Down. Many Westerners ocidentais. Vou aqui colocar a palavra ocidente para você. Ocidente para você é o quê? The West. The West. Westerners, ocidentais. Se fosse só West, anota aí. Se fosse só West, seria o quê? Seria Oeste. Mas aqui The West é o Ocidente. Westerners, ocidentais. Liken to. Isso é interessante também eu colocar aqui para você, porque muita gente não sabe. Liken something or somebody or something to. Comparar alguém ou algo a. Então, liken to. Liken something to. Anota aí também. Então, muitos comparam essa experiência, o que está escrito aqui, ao quê? De visitar esses vilarejos a um zoológico humano. Né? Triste, mas é zoológico. Human Zoo, zoológico humano. Some tour operators in Thailand now refuse to take. Alguns operadores de turismo, tour operators, na Tailândia, agora se recusam a levar turistas, tourists, into such villages. Villages. Anota essa palavra porque ela é fácil de identificar. Village significa vilarejo. While some tourists boycott those operators that do. Enquanto while quer dizer o quê? While, anota aí, grifa aí também. While quer dizer enquanto. While quer dizer enquanto. Ou
Cometi um erro de novo aqui, mas eu vou corrigir. Pronto, marca texto. Marca texto. While quer dizer enquanto. Seguindo agora para a resolução da questão, após a tradução. Voltando, o texto que versa sobre a prática do uso de argolas no pescoço por mulheres de uma tribo que migrou para a Tailândia tem por finalidade. Então, está focado no texto. Vamos ver qual é a finalidade? Letra A, apoiar o boicote dos turistas à visitação a essa comunidade. Olha, isso daqui poderia até te levar ao erro, tá? Por que isso aqui poderia te levar ao erro? Porque repara que ele fala de boicote aqui. Ele fala nitidamente de boicote. Porém, apesar de existir a palavra boicote, que está aqui, ele só relata que, enquanto alguns turistas boicotam esses operadores que fazem o quê? O turismo, de levar outros turistas à vila, porque essas pessoas entendem que isso é uma exploração. Então, em um momento, o autor do texto, ou seja, quem escreveu para o site peoplesofttheworld.org, ele preconiza que devemos boicotar o turismo ali. Então, essa questão, ela não está certa. Pega, e nesse caso, você já separa em vermelho, botando aqui um errado para você não cair na besteira de marcar. Letra B, evitar a exploração dessas mulheres em suas comunidades. Em algum momento no texto, pelo que eu li, pelo que eu traduzi aqui para vocês, vocês encontram alguma coisa que está falando que é para evitar a exploração? Você também poderia ser levado ao erro por conta da palavra exploitation, que é essa palavra aqui, ó, exploitation. Mas, mais uma vez, o que ele diz é assim, some have written of this as exploitation. Alguns têm escrito sobre isso, ou sobre isso como, o quê? Exploração. Ele não fala que devemos, no caso, evitar a exploração. Ele não tem por finalidade alertar e fazer com que se evite a exploração. Até porque ele se coloca numa posição de que, olha, eu não estou julgando se é exploração ou não é, eu só estou relatando a situação. Então, o que você faz nesse caso? Você já bota também aqui um errado. Seguindo para a letra C. Enaltecer essa tradição presente até os dias atuais. Eu desafio você a encontrar algo aqui como escrito, ó. Olha para cá, vem comigo na câmera aqui. Cara, tem alguma coisa aqui, cara candidata, falando sobre isso que está sendo demandado? Nessa letra C aqui, enaltecer a tradição presente até os dias. Ele está falando que colocar argolas de latão em volta do pescoço para essas mulheres deve ser enaltecido, deve ser copiado. Não, não há isso. Se não há isso, gente, não tenha dúvida. Está errado, não é qualquer tipo de enaltecimento. Letra D, divulgar atrações populares para o público ocidental. Pessoal, por favor, não há nenhum tipo de divulgação. Ele relata só uma situação cultural, ele descreve uma situação cultural. Então essa daqui também está errada. Agora, retratar a situação desse costume na atualidade é exatamente o que ele faz. E aí eu volto com você para o texto e eu vou te colocar aqui no texto para você ter ideia. Ele começa, most people know of the Karen people. A maioria das pessoas conhece o povo Karen. From television, documentaries, magazines and encyclopedias as the long neck or giraffe tribe. Então, assim, conhecem por meio de documentários de televisão, por meio de revistas, por meio de quê? De enciclopédias como o povo do pescoço longo e a tribo girafa. Né? E aí ele vai relatando sobre o subgrupo Karen que se chama Paundal, ele vai falando sobre a origem do costume e assim por diante, até o momento que ele relata a situação do Rio Manzul, ele relata o quê? A situação do exploitation, que alguns consideram exploitation, fazendo até o quê? Que haja uma reação por parte tanto de operadores de turismo que visitam, né? E se recusam a levar esses turistas até esses vilarejos, villages, lembra da palavra, e enquanto outros turistas, eles por si só boicotam. Então, gente, por essas e por outras, eu não tenho dúvida em afirmar. Resposta correta? Letra E. E ó, depois de ter assistido, não esquece de dar um clique, se inscrever no nosso canal, dar aquela curtida, fazer teu comentário, porque, ó, sendo muito sincero, você é muito importante pra gente. Eu sou o professor Leandro, e eu te espero ver no próximo Vamos Praticar.